Precisamos de 500 inscritos no canal para que ele comece a gerar dinheiro. A renda será doada para pessoas em situação de vulnerabilidade. Nos ajude compartilhando este vídeo para uma pessoa querida. Amigos queridos, amanhece esse novo dia. Como queremos amanhecer para um novo tempo em nossas vidas. Jesus, bom e amado Mestre, se conosco, Senhor. Envolva-nos em vibrações de coragem e bom ânimo, para não esmorecermos no caminho, para que os trilhos que nos conduzem ao bem e à verdade sejam linhas traçadas pelos nossos pensamentos, ajustados ao bem. Queremos caminhar, Senhor, resolutos e confiantes, preenchendo a nossa existência na terra com o trabalho santificante para o bem de todos, onde quer que estejamos. Possamos estar operosos no bem e na caridade, para que todos aqueles que nos cruzarem o caminho possam receber dos nossos sentimentos o que trouxemos de melhor em nós. Ampara-nos nesta hora, Senhor, que os espíritos amigos que solenemente se apresentam neste ambiente possam trazer para nós os pensamentos benevolentes para o entendimento do Evangelho de Jesus. Faça-nos, amigos queridos, instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E o item que nós estamos refletindo é o suicídio e a loucura. É de alta complexidade esse tema e profundamente atual, para a humanidade da Terra, e que nós vamos então procurando mergulhar o nosso pensamento. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Nós temos refletido que nossos atos geram consequência, mas ainda dentro das condições de imaturidade e, portanto, de irresponsabilidade, o espírito comete tantos desatinos que ele não tem força para suportar o retorno. Ele não tem experiências de maturidade que o levem a suportar. Então, o planejamento reencarnatório é proporcional à estrutura que o espírito tem de arcar com a consequência dos seus atos. Mas nós trazemos, nas nossas memórias pregressas, um estado de temor pelas culpas que arrastamos, um estado de apreensão, e nós diríamos até de um tormento íntimo muito definido, que embora não tenhamos condição de viver aquilo ainda agora, porque não temos estrutura, aquilo nos pertence e vibra no nosso campo mental. Então o espírito está perturbado pelo armazenamento de fatos dificílimos que ele arrasta ao longo dos séculos e que ainda não tem estrutura para ressarcir, se ajustar
se regenerar. Olha que interessante. Então, o planejamento reencarnatório, muitas vezes, para esse tipo de espírito, não inclui grandes traumas nem grandes sofrimentos, mas ele traz dentro dele. E no menor estímulo do meio ambiente que possa guardar qualquer relação com essas memórias pregressas de transgressão à lei, ele pode disparar uma crise. Então, nós vamos ver pessoas em, entre aspas, crises, que foram desencadeadas por estímulos não tão intensos, não tão grandes, não tão difíceis. Mas aquele estímulo do hoje, do aqui e agora, entra em sintonia com os tormentos íntimos de culpa e apreensão e medo que eu trago comigo. E aquilo dispara uma crise. Então, esses estados críticos, né, são crises emocionais, sempre vêm junto com processos espirituais e sempre estão associados com os personagens da trama. Os personagens da trama, muitos deles estão encarnados e são estes que não me são simpáticos ou com os quais eu tenho desavenças fortes. E outros personagens da trama que me gerou uma perturbação estão desencarnados. Então eu estou vinculada aos encarnados que compuseram essa trama e dos desencarnados que também compuseram. E nós estamos então mergulhados num universo pessoal de associações mentais. Isso pode gerar um grau de perturbação tão expressivo que nós vamos chamar de loucura segundo o Evangelho e segundo a doutrina espírita. Alienados mentais são os alienados do bem e da verdade, são os alienados das leis de Deus. Então, uma pessoa pode estar vivendo um encantamento num universo paralelo das ideias próprias, está vivendo num painel de grandes ilusões e às vezes de grande glamour, vamos dizer assim, de grandes falsas alegrias, porque não são as alegrias do espírito, mas de grandiosos prazeres e de estimulantes sensações, e aos olhos do mundo ser uma pessoa maravilhosa, mas perante a lei ela está no abismo da loucura. Olha que complexo. Ela resvalou no abismo da loucura, porque se apartou da verdade e das leis. Então, ainda continuando a mensagem de Emmanuel, do livro Religião dos Espíritos, que se chama Alienação Mental, ele vai realmente falar das causas do nosso passado que geram os tormentos íntimos. Esses tormentos íntimos a que nos referimos são socialmente aceitos, amigos. Não são aquelas aberrações que requer que a pessoa tenha cuidados e seja reclusa num ambiente controlado. Nós estamos falando de nós mesmos, das loucuras ou das alienações do nosso pensamento que vibram em nós no nosso dia a dia. Então ele falou grandes grupos que eu só vou relembrar rapidamente. Por exemplo, os que fomentam a guerra e corrompem a confiança do povo. E nós vemos que no planeta atual nós temos inúmeras guerras acontecendo, guerras ininterruptas, que são mantidas por conta de um mercantilismo, de um comércio, de armas, que são mantidas por interesses escusos. Mas os fomentadores, que nunca foram no fronte de guerra para guerrear, mas que são os fomentadores, estes, segundo Emmanuel, são os mais enlouquecidos. E arcar com a consequência disso é um desatino no perispírito que desorganiza o sistema nervoso central, totalmente. Então, magnatas do comércio que segregam o pão, né, que fazem uma gestão que inibe que as pessoas tenham minimamente o pão de cada dia. Estes já estão enlouquecidos.
Os profissionais do direito que exerceram cargos de muito expressivos, cujas sentenças prejudicaram centenas ou milhares de pessoas, ou que usaram das suas atribuições jurídicas para comprometer alguém inadvertidamente, estão enlouquecidos. Sem contar na usura, no tráfico de drogas, né? Nos artistas que venderam a sensibilidade e a cultura, degradando os sentimentos de multidões, gerando padrões de comportamento completamente dissociados do bem, e que eles ali com a sua figura impõem com a sua imagem e que encontram tantos chamados seguidores, né? Esses são espíritos alienados. Então, isto pode, olha só, trocaram o templo do lar pelas aventuras da deserção dos compromissos morais agendados em suas consciências, acabando no suicídio ou na delinquência. Encarceram-se nos vórtices da loucura, penetrando depois na vida espiritual como fantasmas do arrependimento e remorso, arrastando consigo as telas horripilantes da culpa em que se lhes agregam os pensamentos. Vamos trazer esse espírito que chegou assim no mundo espiritual e que agora está reencarnado com essa temática. Nós já estamos na outra encarnação. A primeira encarnação, ou a encarnação citada dos desatinos graves, e agora eles reencarnam assim, cheios de remorso, arrastando consigo as cenas horripilantes da culpa, segregados no pensamento, com ideias fixas, destrutivas, havendo seríssimas desconfigurações no perispírito. Vamos compor esse quadro. Esse espírito, ele está apavorado, porque aqui são questões horripilantes, é o pavor que dá origem às grandes fobias. Ninguém tem fobia sem ter tido crueldade. Nós temos medo de que façam conosco aquilo que fizemos a muitos. Ninguém tem pânico se não tiver a nascente da crueldade. Então, nós temos que compreender dentro da doutrina espírita esse item do Evangelho tão atual e necessário para as nossas reflexões. E qual seria, né? Então, essa pessoa está reencarnada. É a única terapêutica de semelhantes doentes, é a volta aos berços de sombra, né? Que é uma reencarnação sofrida, que através da reencarnação redentora ressurgem no vaso físico, cela preciosa de tratamento, na condição de crianças problemas e indolorosas perturbações. Porque isso já começa na infância, na adolescência ter o seu auge de manifestação e vai perdurando pela vida fora. A terapêutica do espírito, né? Qual é a terapêutica necessária ao espírito? Ele vem se agasalhar num corpo novo, ter o beneplácito da memória anestesiada parcialmente, do esquecimento temporário do passado, e às vezes o corpo físico vem com tantas e tantas limitações, que é necessariamente a clausura necessária, é aquilo que o espírito necessita, são limitações mentais, físicas, sensoriais, mutilações, doenças congênitas, que denunciam que o espírito está no que Emmanuel chama de reencarnação redentora. Então, vamos olhar para nós mesmos, né? Todos vós, desse modo, que recebestes no lar anjos tristes, no eclipse da razão, conchegai-os com paciência e ternura, porquanto são quase sempre laços enfermos de nosso próprio passado. É a trama, nós somos os personagens do nosso passado.
inteligências que de certo auxiliamos irrefletidamente a perder, e que hoje retornam à concha dos nossos braços, esmolando entendimento e carinho para que se refaçam, na clausura da inibição, da idiotia, para a bênção da liberdade e para a glória da luz. É muito importante a reflexão aos pais que já estão algo mais estruturados moralmente e que aceitam receber comparsas, cúmplices do passado, aqueles que a maioria das vezes auxiliamos a afundar nos abismos das ilusões. Que nós temos sérias responsabilidades de como eles ficaram por nossa responsabilidade. E hoje precisamos recebê-lo no colo, vem com lesões, com limitações ou predisposições enfermiças ao crime, aos vícios, vem com predisposições chamadas tendências que mostram a nossa anterioridade para receberem do quê? A bênção da liberdade e a glória para a luz. Então é uma oportunidade muito feliz acolher os espíritos que nós nos acompliciamos no passado na condição de filhos e vivermos juntos a estruturação de um lar que muitas vezes não tinha sido possível até então para nós. Vamos refletir. Qual é a importância para nós, nesse momento, estudarmos juntos esse tema, suicídio e loucura? Certamente é identificar em nós algo dessas estruturas na nossa intimidade e estabelecermos um estado emocional, espiritual, de vigilância para não cairmos em tentação. Porque esse estado que nós temos falado, que é um estado muito perturbador, que é um estado alienante do pensamento, ele é construído na nossa intimidade quando o espírito se entrega por tempo indeterminado ao egoísmo e ao orgulho. Então, assim, todos os nossos pensamentos, eles podem ser convertidos no bem, na luz, podem nos levar a ambientes extraordinários ou nos comprometer, como nós já sabemos. Então, tem um item do livro Lei de Amor, de Emmanuel, item 13, que ele diz assim: a calúnia, vamos nos enquadrando, né? Ontem nós falamos da calúnia, porque a calúnia é uma coisa muito grave. Falar mal de alguém, da vida alheia, é algo muito grave que nós trazemos por tempos muito longínquos e que esse vício realmente compromete o desenvolvimento da humanidade. Como nós falamos ontem, foi essa estrutura de pensamento corrompida que levou Jesus àquele estado que todos nós conhecemos da crucificação. Porque tudo aquilo ali era uma calúnia. Então, os caluniadores daquele tempo ainda estão nesse tempo.
intrigas, fake news, calúnias, maledicência, são estruturas arcaicas que carregamos dentro de nós, que estabelece um estado de alienação muito profundo. Nos distancia da nossa essência. Então, Emmanuel, nesse texto, ele vai dizer que a calúnia e a maledicência, a cólera e os ciúmes, a censura e o sarcasmo, a intemperança e a licenciosidade estabelecem a comunicação espontânea com os poderes que representam. Que poderes são esses? Né? Como nós temos falado. As legiões. Porque enquanto nós não nos tornamos individualidades completas, que estruturamos o nosso pensamento no bem e na verdade, nós somos arrastados para as turbas, para as multidões de espíritos inferiores que dominam planetas como o nosso. Então é isso que Emmanuel está nos trazendo quando nós olhamos para as nossas características de personalidade, aquelas características que ainda nós não trabalhamos o suficiente e vão causar em nós medo, pânico, porque se eu construir uma calúnia, eu vou ficar com medo de alguém descobrir o que eu tramei. E isso acalentado na nossa intimidade, propagado 1 vez, 5 vezes, 10 vezes, vai causando um pânico. Qual que é o pânico? De sermos descobertos. Descobertos pelo quê? Pela verdade. Alguém vai saber, né? E essa calúnia, ou essa cólera, ou esses ciúmes, ou o sarcasmo, ou qualquer crueldade que nós possamos fazer, nunca ela é feita às claras, porque nós praticamos a maldade, mas não queremos que ninguém nos julgue mal. Então, isso vai trazendo um pânico. Qual é o pânico? Como a gente quer manter uma aparência que não condiz com aquilo que nós somos naquele momento, ficamos em pânico pela possibilidade de sermos descobertos diante daquilo que revela ainda uma parte sombria de nós mesmos. E aí é que o Evangelho nos traz essa luz extraordinária, porque esse estado de alienação, ele nos isola. Esse é um termo muito importante. Nós ficamos isolados do paraíso. Nós ficamos isolados daqueles ambientes que nós já podemos habitar. Nós ficamos distanciados daquelas vivências que já poderiam nos felicitar. E aí ele continua: nos círculos inferiores da natureza, criando distonias e enfermidades, em que se levantam fobias e fixações. Nós ficamos fixados naquela forma de elaborar o pensamento.
E isso é muito importante, porque quando a nossa mente está operando distante da verdade e do bem, nós ficamos fixados em padrões mentais que não correspondem à verdade e que impede que nós tenhamos lucidez. Por isso que é um estado alienado do pensamento. Alguém chega e comunica para nós, mas não é isso que você está vendo. Mas não é isso que você está pensando. Não é. Mas o estado de alienação impede que nós ouçamos qualquer coisa que não seja aquele padrão que nós geramos na nossa intimidade e que nos predispõe a agir daquela maneira. Então, nós ouvimos, mas não escutamos. Nós vemos, mas não enxergamos. Porque estamos alienados. E essa alienação, que é o que Emmanuel e o Espírito de Verdade, e esses Espíritos que trouxeram o Evangelho segundo o Espiritismo, estão nos alertando. Essa alienação é uma construção que nós fazemos na nossa mente com padrões de pensamento que não corresponde à verdade, mas que a palavra mais adequada eu estou procurando aqui, mas que atende de imediato aos nossos interesses. E esses interesses, em geral, são interesses egoístas. Então, esses padrões, eles são muito difíceis de serem cortados, de serem transformados. Na grande maioria das vezes, é extremamente necessário o diluente da dor, uma dor muito profunda, para causar um rompimento naquele mecanismo alienante que nós trazemos. Muitas vezes não tem como nós sairmos daquela situação se não for por situações extremadas de dor. E ele continua: desequilíbrios e psicoses a evoluírem para a alienação mental declarada. Então, o que tem eu manipular? O que tem eu distorcer a verdade para eu ter vantagens, que eu penso ser atalhos? O que tem eu caluniar? O que tem eu ser um espírito intemperante? Explodir, irritar com qualquer coisa. Tem que nós vamos entrando num estado de alienação mental. É isso que tem. Porque muitas vezes a gente pergunta: o que tem eu fazer isso? Muitas vezes nós perguntamos. E perguntamos como se nós desejamos. Perguntamos no sentido de desejar naquele momento que o outro diga: não tem nada não. Mas o Evangelho está nos trazendo um alerta. Permanecer nesse estado pode nos levar a uma alienação completa, a tal ponto que não vamos mais pensar por nós mesmos. Nós vamos pensar por uma legião. E aí
o suicídio vai se estabelecer, seja de maneira direta ou de maneira indireta. Em todos os níveis. É esse a reflexão, né? Porque às vezes nós temos uma doença e não podemos comer sal. A gente põe o sal, põe na frente de todo mundo e não quer que ninguém fale nada, né? É o quê? O que é isso? Uma loucura. Que o espírito está sendo submetido a um processo de suicídio. Está domado por uma rebeldia, né? E assim, todas as coisas. Vamos refletir e tomar um caminho novo para a nossa existência. Vamos fazer a prece. Divino amigo das nossas vidas, Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso Senhor, nós nos encontramos aqui a te buscar, nesta manhã gloriosa das nossas vidas, que nos entregamos para orar, elevando o nosso pensamento para atmosferas sublimes, onde o bem é a regra, onde a verdade é o caminho. É nesse ambiente, Senhor, que desejamos estar todos os dias da nossa vida, compreendendo e amando, nos fazendo espíritos melhores. Mil vezes obrigado, Senhor, por este planeta azul, por esta morada que o Senhor nos ofereceu, para que pudéssemos nos tornar espíritos lúcidos, abandonar a crueldade, a maldade, a mentira. Que sejamos nós aqueles a nos entregarmos com alegria e bom ânimo na construção de nós mesmos. Que possamos receber o passe espiritual. Que possamos, Jesus, nos vincularmos à equipe de trabalhadores que o Senhor elegeu para contribuir para os novos tempos deste orbe. Eis aqui as nossas mãos, nossos braços, nossos corações. Rogamos nesta hora que os nossos irmãos tão queridos, que se encontram hospitalizados nas enfermarias, nos lares, necessitados de amparo e de proteção, possam ser visitados nesta hora por esta equipe socorrista, que derrame sobre eles a paz e a saúde, o bom ânimo e o vigor, para que em breve tempo se recuperem. Oramos nesta hora pelos nossos irmãos queridos que desencarnaram, que se encontram agora no mundo espiritual, diante de suas consciências, que sejam amparados pelos amigos espirituais, pelos benfeitores que nunca nos abandonam, que eles possam se sentir sustentados e confiantes em dias sempre melhores. E nesta hora abençoada do nosso dia, sobre a tutela de Ismael, que recebeu de Jesus a missão de nos conduzir como brasileiros,
que possamos assumir as nossas tarefas simples, que possamos, Senhor, nos entregarmos à construção de um novo tempo dentro de nós, para que este país se transforme na sua destinação, a pátria do Evangelho, pela vivência dos teus ensinamentos de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre.